Deixa eu só achar aqui certinho como é que compartilha. Ali embaixo tem um botãozinho no canto inferior direito, apresentar agora. Quando tu bota o mouse aí em cima da gente aí, apresentar agora. Aí, Tá aparecendo? tá aparecendo. Uhum. Tá. O que eu tava com problema era esse aqui, ó, que eu dei o nome de Plataforma Saúde Spring Boot. Beleza. Então eu fiz. Essa aqui já é o package que ele vem, né? Que ele cria na hora. O DAO. Na hora de compilar, eu fiz a modificação do DAO. Eu chamei o repositório e tal, como estava lá no vídeo. Em todos os três DAO. Tá bom? A entidade eu botei o ID, Generated Value no Long ID ali. Mas o teu já tá com um problema que eu acho que não funcionou o Lombok, tá? Tá vendo que ele tá aí com... O teu problema foi que quando tu dá uma assinada, Como assim? quando tu dá um, por exemplo, a paciente.set nome, e funciona o set nome? Eu não sei nem se eu fiz isso, se eu tenho alguma classe que eu fiz isso. Tá, então vamos lá. Eu já me adiantei aqui, continuei, vamos A lá. única que, é, a única que eu faria aí seria o teste, mas eu ainda não cheguei a fazer os testes. Não, Ah, ó, eu não cheguei a fazer os testes ainda. Mas eu tá. pensei que não ia dar erro na hora de subir o Spring Boot sem os testes. Mas deu erro na hora de subir? Deu erro na hora de subir. Aonde? Tu tá rodando Spring Boot ali embaixo, ó. Não, Não, peraí, esse já tá. aqui é do teu projeto. Não, esse aqui é do teu projeto. Ah, tá, Esse aqui então é o que para ali. eu baixei agora. Eu baixei agora e. Tá, para ali, clica no vermelhinho lá embaixo, ele tá rodando ainda. Clica lá no botão vermelho, ó. Beleza? Agora dá Pô, um play, dá um play. tá conseguindo ver aí? Ó, Tô conseguindo. Agora maximiza aí o teu console, dá 2 cliques na palavrinha console ali. 1 milhão de erros. Rola pro lado, rola pro lado, rola pro lado direito, por favor. Column Map Atendimento. Abre a tua entidade atendimento, vai lá no pacote Entity Atendimento. Desce aí. Tá dando algum pau aí dentro. Ah, acho que é porque ele não pegou os get set de certeza do Lombok, cara. Cara, faz o seguinte. O Lombok, para funcionar no Eclipse, galera, tem que seguir aquele roteirinho que eu mandei no grupo hoje de manhã. Tu chegou a ver aquilo, Leonardo? O roteirinho? Tu tem que importar o Lombok para dentro do Eclipse, senão ele não funciona, cara. Quer ver, ó? Faz o seguinte. Ah, aquele esqueminha que tu fez no vídeo lá. Não. É um manual que eu mandei hoje no grupo. Como importa o Lombok no Eclipse. Mas faz o seguinte: tira os arroba data, arroba get, arroba set aí da tua entidade. Tira fora. Eu acho que você não mandou, Rafa, hoje. Só mandou o teu projeto. Não, mandei. Não mandei. Você mandou no outro grupo lá, Rafa, o Paulo, daquele Animatic Monitoramento. Lá você mandou o negócio do Lombok pro Desculpa, Eclipse. cara. Eu mandei num outro grupo aqui, para um outro pessoal, mas era para eu ter mandado para vocês aqui, ó. Como que Tá. vocês instalam o Lombok no como que vocês instalam e configuram o Lombok no Eclipse, tá? Você tem que configurar ele para ele funcionar no Eclipse, senão ele não funciona, entendeu? Mas assim, vamos lá. Por Então enquanto, eu vou tira fechar fora. aqui. Não, tira fora e gera os get set ali. Não precisa. Vai lá. Tirar fora o quê? Aquilo que tu já tirou ali. Agora clica o botão direito aí no meio da tua classe. Bota o cursor embaixo do private médico. Embaixo. Aí. Dá mais um enter. Clica o botão direito. Dá ali um research.
E Source, em cima. Source, né? Desculpa, Source ali embaixo. Em cima de Refactory. Embaixo. Aí. Vai ali, Generate Getters and Setters ali. Dá um Select All ali. Isso, seleciona tudo e dá um gerar. Deu, agora salvo. Agora faz isso nas tuas outras duas entidades, no laudo e no médico. Ah, tá. Tira fora o getSet e o data. Isso, não esquece de tirar fora eles ali. Ó, só que daí tu fez confusão porque o teu cursor estava no meio da tua classe ali. Toma cuidado quando tu vai usar o generate, que o código sai onde está o cursor. Ele jogou os atributos lá para baixo, joga eles lá para cima, arruma direitinho. Dá um enter, dá um enter. Isso. Agora vai para outra classe. Faz isso na outra, não esquece de tirar os annotations, depois levanta o negócio todo. Beleza. Agora eu subo de novo? Sobe de novo. Uhum. Opa, agora maximiza de novo o console. Deu outro pau. Vai no, isso, rola para direita agora, deixa eu ver, rola para direita. Mais. Peraí. Ele está reclamando da tua tabela atendimento, coluna atendimento. Ainda está dando pau lá. Abre teu bin de atendimento de novo. Ah, eu acho que é por causa do relacionamento que tu tem do médico ali, tá vendo? Ó, médico e médico. Só médico que tem aí atendimento não tinha aí dentro, não, né? Não, atendimento não. Quando tu tá quando tu tem uma entidade assim, ó, que tem um relacionamento, tu tem que informar que esse cara tem um relacionamento. Quer ver, ó? Abre o meu exemplo do projeto top lá. Abre o meu bin de atendimento. A entidade de atendimento. Isso. Tá vendo, ó, que em cima dessa coluna, em cima da coluna paciente, eu botei um annotation aí dizendo que assim, olha, esse cara tem um join column com a entidade paciente. Então, copia essas duas linhas aí, esse minute one e esse join column. Vai lá na tua atendimento de novo. Coloca esse cara em cima do teu médico. Isso. Agora tu troca ali para médico ID, que é a chave estrangeira que ele vai criar entre médico e atendimento. Beleza, salva esse cara. Agora esse mesmo erro vai dar provavelmente na tua laudo, né? Porque laudo também tem relacionamento, né? Abre laudo. Laudo tem relacionamento com atendimento. Isso, agora tu bota em cima de atendimento e muda para atendimento ID e médico para médico ID. É isso? Médico ID também. Não, médico não tem relação com... Não tem. Pronto, agora levanta de novo. Sobe aí, vamos ver o que deu. Rala para a direita agora. Agora ele está dando um pau na tua tabela médico com a coluna médico. O que é isso? Rola mais para a direita, rola mais para a direita. Até o finalzinho disso aí, ó. Mais. Entity médico, coluna médico. Abra a tua entidade médico. Acho que é na tabela laudo. Não tá certo. Abra a tua tabela médico. Médico. Não tem relacionamento nenhum aí.
que ele tá dando? Atendimento DAO. Abre o teu Ah, atendimento. aqui, ó. Atendimento tem relação com o médico, eu botei atendimento ID. Ah, olha aí. Acho que é aqui. Não, peraí. Não, aí tá certo, pô. É atendimento aí. A laudo tem com atendimento e com médico, né? Então tem que fazer com os dois. Peraí, mas peraí. Essa aí tá errado. É atendimento ID. Sim. Né? Médico, falta no médico. Uhum. Opa. Médico ID. Tá, mas ele tá reclamando do teu DAO de atendimento. Abre o teu atendimento DAO. Deixa eu ver ele. Atendimento DAO só puxa do JPA, né? Pode ser da. Abre agora o teu BIM de atendimento. Atendimento. Deixa eu só revisar ele. Só tem médico, né? É, ele tá certo. Levanta tudo aí, vamos ver. Que deu, né? Agora foi. Agora foi. Então pronto. Então o teu tá arrumado. É porque tu já tá trabalhando com os relacionamentos, né? Eu nem tinha entrado nisso na última aula, tá, Leonardo? Mas esse do relacionamento, ele é importante para funcionar. Vamos fazer o seguinte, deixa eu dar um review, então, no projeto a partir disso. Tem alguém gravando a aula de hoje? Não. Tá? Ou descompartilha a tua tela aí, por favor, Leonardo. Eu vou fazer um review aqui na minha, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu fechar as minhas encrencas aqui. Bem. Vamos lá. Estão vendo minha tela aí já? Sim. Agora apareceu. Bom, vamos lá, olha só. Tem alguns conceitos aqui que agora a gente vai ter que aprender, tá? Então já vamos deixar a aula gravada para deixar isso redondinho. Quando vocês criaram o projeto com o Spring Boot lá, ok, ele já criou o projeto com aquela arquitetura do Spring Boot usando Spring MVC, Spring Data, JPA, o Hibernate e o plugin de persistência do H2, que é um banco em memória, como a gente falou na aula passada, tá? Eu fui guiado na aula passada, ou melhor, eu guiei vocês na aula passada por essa entidade de paciente aqui. Lembra, ó, que a única coisa que eu botei nela foi o @generated_value aqui, né? Para ele gerar uma sequencial. Mas a gente sabe que no projeto de vocês têm atendimento, paciente e laudo, né? Quando vocês têm a entidade atendimento, ó, a entidade atendimento, conforme o Léo mostrou para nós ali no projeto dele, ele tem um relacionamento com a entidade médico e com a entidade médico, principalmente aí, né, Léo? Foi o que a gente arrumou, tá? Quando a gente tem um relacionamento, pessoal, o Hibernate, ou melhor, o JPA, ele pede com que a gente coloque annotation de relação dessa entidade com a entidade que tu está relacionando, que nesse caso é o paciente. Então, eu estou dizendo aqui, ó, que um atendimento, tá? Ou melhor, vários atendimentos vão ter um paciente, tá? Many to one, que é esse relacionamento que eu estou botando, tá? E eu estou dizendo que o fetch type, ele é eager, ou seja, quando eu fizer um select ou eu buscar os dados de um atendimento, ele já vai trazer o paciente pendurado. O relacionamento do paciente ele vai trazer junto para mim, tá? E eu estou dizendo aqui que o join column, ou seja, a coluna de junção dessa tabela atendimento com o paciente, ele vai criar uma nova coluna chamada paciente ID, que eu poderia também chamar de ID paciente, mas quando eu tenho uma chave estrangeira, é legal que eu inverta aqui, né? Que eu coloque paciente ID, tá? O que ele vai fazer aqui? Ele vai criar uma entity chamada atendimento, ou seja, uma tabela no banco de dados chamada atendimento, com a coluna ID atendimento, data e hora, nome do procedimento e paciente ID, que vai ter o ID do paciente, que vai ser uma tabela de ligação, né? Uma coluna de ligação com ID de paciente, né? Aqui é como se eu estivesse fazendo select asterisco from com o atendimento e fazendo um join, né, com o paciente, que é para trazer o paciente também pendurado, tá? Então, é simples assim, tá, pessoal? Essa parte aqui, tá?
E isso eu tenho que fazer para todos os relacionamentos que eu tenho nas minhas entidades, que eu relacione com alguém que tem uma classe minha, dessa forma, né? Que não seja um string ou um long, alguma coisa desse tipo, porque o long string e o long é um valor final, ele não tem um relacionamento, tá? Até aí, tranquilo, pessoal? Sim? Ah, sim, deu para compreender. Uhum. Tá, então beleza, então vamos lá. Outra coisa que isso aqui é legal a gente comentar, que eu não tinha comentado na aula passada. Então eu fiz até um exemplo aqui, tá? Que eu vou rodar para vocês, ó. Vou rodar o projeto top aqui, que é o projeto que a gente está guiando, e eu vou mostrar como é que a gente popula essas entidades aqui, para isso ficar bem claro para vocês, tá? Ó, eu vou rodar o meu projeto top, tá? O que eu fiz aqui no projeto top, tá? Eu tenho a entidade paciente, e aí eu tenho o controller de paciente, que eu mostrei para vocês lá na aula passada, um REST controller, que é para eu poder criar, pegar a lista do paciente, criar um novo paciente, trazer o paciente pelo ID, deletar um paciente pelo ID, ou editar um paciente, tá? A mesma coisa eu criei aqui para o atendimento, tá? Criei aqui nos itens de atendimento, para eu listar os atendimentos, salvar um atendimento, tá? Rodando esse cara aqui, ó, se eu puxar vamos lá. 2.8080/H2, que é o nosso banco lá em memória, lembra? Eu vou pegar lá qual foi o link que ele gerou para mim aqui do H2, ó. Que esse endereço aqui. Vou conectar no banco do H2 para mostrar para vocês que inicialmente ele vem vazio. Isso aqui vocês sabem que é um banco de memória. Toda vez que eu reinicio a minha aplicação, ele vem vazio. Apesar de que... Ah, tá. O nome das tabelas ele já cria, né? O nome das tabelas ele já cria, mas a tabela vem vazia, ou seja, não tem nada nas minhas tabelas. Mas olha só que interessante, a tabela paciente, ele já criou aqui, ó, com todas as colunas que tem lá no meu DAO de paciente, na minha entity de paciente, ó. ID, nome da empresa, nome social, nome da mãe, CPF, password, ele já criou todas as colunas, ó. E se eu abrir aqui também a tabela atendimento, olha só que interessante, ele cria aqui para mim os campos de atendimento, ó, criou para mim os campos de atendimento, e ele criou aqui, ó, paciente ID. Tá vendo, Léo, que a gente fez no teu relacionamento ali, ó? Quando eu abro aqui o meu atendimento, ó, ele criou o meu paciente ID, que é a chave estrangeira que ele vai criar de uma tabela de relacionamento de atendimento com paciente. Entenderam? Então, o que eu vou fazer primeiro? Tá? Eu vou começar a fazer primeiro. Eu vou começar a popular a minha tabela de paciente, tá? Para isso, ó, eu vou usar o meu Postman aqui, que eu já tenho alguns testes criados, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, ó, beleza, paciente, cria aí o paciente agora, Rafael, ele criou para mim o paciente lá, Rafael, ó. Olha só que legal. Se a gente fizer lá um select na tabela de paciente, ó, ele já vai me trazer, se eu criar um select na tabela de paciente, ele já vai me trazer um Rafael, tá vendo, ó? Rafael, tal, etc. Eu acho que alguém entrou na sala aí, deixa eu só autorizar. Ah, o Jobim, que entrou, tá? Então eu vou cadastrar. Até aqui tudo bem, né, pessoal? Entenderam? Ó, cadastrei o Rafael, aqui eu vou cadastrar o André Jobim, tá? Jobim, vou chamar ele de Joba, o apelido dele, e vou botar aqui o CPF dele 33333. Bom, ele já foi lá e já criou também, ó. Se eu fizer um novo select, tá os dois lá na base. Então, o paciente de ID 1 é o Rafael, de ID 2 é o Jobim, tá? Então, aqui ele já tá, aqui ele já tá funcionando, né? Já tá rodando. Se eu fizer aqui um list, ó, que é o meu método de /pacientes, e eu mandar chamar aqui os pacientes que tem lá na tabela, ele já vai me trazer aqui, ó, os dois que tem lá na tabela, o Rafael e o Jobim, tá? Bem, agora, falando da entidade, ó, falando da entidade atendimento, como é que eu vou persistir um atendimento, tá, galera? Isso aqui é legal que vocês saibam também, tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar um atendimento, tá? Com data, com o nome do procedimento, e eu vou ter que passar o ID do paciente, que é para ele poder ir lá e resgatar o ID do paciente. Quem são os dois pacientes que eu tenho aqui? O ID de paciente 1, que é o Rafael, e o 2, que é o Jobim, correto? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui o meu save em /atendimentos, ó, /atendimentos, que ele vai bater aqui, ó, lá no meu controller de atendimento em /atendimentos post, que eu estou gravando um novo, e ele vai tentar criar um atendimento. Mas para ele criar um atendimento, ele necessita de um paciente, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, olha, cria um atendimento, que ele vai ter o nome do procedimento
procedimento 1 e usa para mim o paciente de ID 1, que é o Rafael, ó, paciente de ID 1, né? E aí, quando eu mandar criar esse cara, olha só o que ele vai fazer lá na tabela de atendimentos, ó. Lá na tabela de atendimento, olha que legal. Ele criou o procedimento 1 relacionado ao paciente de ID 1, que é quem? É o Rafael? Olha que legal. E se eu mandar agora, ó, se eu chamar agora, tá? Se eu chamar agora o meu método, que está no meu atendimento controller, e o meu método de lista, que ele vai me trazer, meu método de lista, esse aqui, ó, atendimentos, que ele vai me trazer uma lista de atendimento, como a relação com o paciente aqui é IGER, ele já vai me trazer o paciente junto, ó. Olha que legal aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês em barra atendimento, olha lá, ó. Quando eu rodar esse cara, olha que legal, ele me trouxe aquele atendimento, que é o procedimento 1, de ID 3, e já trouxe o Rafael dentro, ó, naquele relacionamento que eu tenho ali com a entidade paciente. Entenderam, galera, o que ele fez? O Rafael. Não, beleza. Alô? Oi? O Postman, ele ele pega o que está rodando na porta 8080 e cria as action para tu fazer essas inserção no banco? É isso? O Postman, esse cara que eu tenho aberto aqui, correto? Isso. Qual é a tua pergunta? Ele bate lá no meu back-end, sim, ó, na porta 8080, no meu atendimento, e ele cria o que eu quero criar lá nele, é isso mesmo? Ah, tá, entendi. Tá? Olha só o que ele faz, ó. Eu bato lá na porta 8080, que é aquela que tu roda, né, ó, em barra atendimentos, ó. Se eu vier pelo browser aqui, ó, é a mesma coisa que ele tá fazendo, ó. Se eu vier lá no browser, ó, localhost, que é a minha máquina, na porta 8080, que quando eu levanto o Spring Boot, ó, é na porta 8080 que ele roda, tá aqui, ó, ele tá dizendo isso, né, ó, beleza? E no barra atendimentos, ó, lá no meu controller, barra atendimentos, é aqui que ele tá batendo e ele retorna uma lista de atendimentos, que ele vai buscar lá no meu banco de dados, ó. Essa era a tua pergunta, Léo? Tipo, se tu rodar outro projeto no Spring Boot, ele vai montar essa estrutura para tu poder fazer as inserções, os edits, tudo certinho? Se tu criares, né? Se tu criares como a gente criou aqui a entidade com o JPA, com @entity, com tá. com tudo isso, né? Com o DAO, que é onde ele vai no banco de dados buscar, com o controller, que é onde ele vai buscar a lista. Se tu criar toda essa estrutura, ele sim vai no banco de dados buscar, na porta 8080, que é onde a gente está levantando o nosso projeto, que ele tem um Tomcat por trás, que é um container de aplicações web, tá? Entendeu? Entendi. De relacionamentos e principalmente, ó, que a nossa tabela de relacionamento, ela já está sendo populado, tá? Beleza? Já está sendo populado e já está funcionando. Até aqui tranquilo, né, galera? Não, beleza. Eu acho que o erro, Rafa, no caso, que estava dando ali, pelo menos para mim, acho que para o Vinícius, que eu conversei com ele, que era a questão do relacionamento mesmo que faltou. Aqueles detalhes ali que se mostrou agora na aula. Projeto que ele já tem os controllers e com os controllers eu já estou indo lá buscar os dados, ó. Aqui agora é só desenvolver o front-end, tá? Já nem tem mais muita coisa para a gente fazer. A partir desse momento aqui, com os relacionamentos funcionando e tal, agora aqui a gente já pode partir para a camada de apresentação, tá? Que é o que eu vou fazer agora. Então, já que a gente tirou a dúvida de vocês, eu vou partir aqui para a camada de apresentação, tá? Para a gente poder finalizar a aula essa semana e a semana que vem você poder se dedicar ao projeto de vocês, tá? Então, olha só, o que a gente vai partir agora? Lá na camada de apresentação é onde a gente cria, ó, os projetos que, assim como a gente cria um arroba, um DAO, uma entity e um service para cada um, a gente vai criar aqui na camada de apresentação, vai criar aqui um controller para cada um. Esse controller, ele também tem os métodos de CRUD, ó, e ele conecta no service para me buscar os dados de lista, de ADD, de find by ID, assim por diante, tá? Então ele está bem explicadinho aqui e bem tranquilo. Eu acho que essa camada vocês não vão ter problema nenhum. E aqui a gente termina a camada, as 3 camadas de um projeto que a gente falou. Quais são as 3 camadas? Uma arquitetura 3 camadas, ó.
é o controller, tá? Que dá apresentação, cuida da apresentação, dá dados lá para o front-end. Eu tenho aqui a camada de negócio, que é o service, que se preocupa aqui com regras de negócio, que eu vou precisar depois botar de cálculos, etc. aqui dentro. E eu tenho aqui a camada de persistência, que é o DAO. Então aqui a gente termina as 3 camadas, tá? E agora a gente vai começar na parte de MVC, que é a camada de Model, View e Controller, tá? Onde a gente cuida da parte visual do nosso projeto, a parte do front-end do nosso projeto. Para isso, eu já estou com o meu controller, que é a parte do MVC, o C é o controller, eu já tenho os controllers todos expostos aqui, tanto é que essa exposição na web aqui eu já consigo chamar os dados, né, e controlar isso, tá? E eu vou ter agora, daqui para frente, que criar o meu projeto web, de fato, tá? Pessoal, eu tenho várias formas de criar um projeto web, tá? Várias, tá? Por exemplo, como eu criei um projeto com o Spring Boot aqui, a ideia é que esse projeto fosse só um projeto de back-end, ou seja, ele tivesse só os dados de back-end exposto. E aí vocês poderiam criar esse projeto front-end separado aí num outro projeto de vocês aí, separadinho, usando o React, usando o jQuery, usando o Bootstrap, usando qualquer componente visual, qualquer framework JavaScript que vocês quisessem. O back-end está pronto para isso, tá? Nós vamos utilizar aqui na nossa aula, tá? Um cara que a gente colocou como dependência no nosso projeto do Spring Boot e que é o que ele tem uma maior assertividade com o Spring Boot, uma maior integração com o Spring Boot, tá? Que faz parte dos projetos Spring, tá? Que é o TimeLeaf, tá? Esse projeto aqui, ó, tá? O TimeLeaf, para mostrar para vocês um pouquinho aqui também, ó, ele é um projeto, ó, que ele trata da parte MVC do nosso projeto, da parte visual do nosso projeto. Então aqui ele já tem alguns exemplos, ó, mostrando como é que seria lá no controller para eu pegar uma mensagem, como é que seria lá no JavaScript para eu apresentar essa mensagem, no HTML para eu apresentar essa mensagem, tá? Então se vocês quiserem depois olharem esse projeto que a gente usa, ó, esse cara aqui, ó, o timeleaf.org, tá? Esse é um projeto da própria Spring, ele é um projeto moderno de Java Server-Side, usando o engine de templates, tá? Para ele funcionar num ambiente standalone web, tá? Então aqui o objetivo dele é trazer mais elegância e naturalidade para as templates e o workflow de trabalho e desenvolvimento, né? Ó, o HTML pode ser apresentado naturalmente no browser, tá? E ele trabalha misturando toda essa parte do Java com o HTML. Tá? Então, com os módulos do Spring Framework, né, eu consigo ter essa integração e eu consigo ter essas ferramentas para ter essa habilidade de conexão com as funcionalidades do TimeLeaf, tá? Então, ele trabalha hoje com frameworks modernos, né, com HTML5 e tal, e ele mistura os códigos deles ao HTML, tá? Isso é bom, isso é ruim? Bom, para quem usa o Spring Framework, tá? E tem um projeto simples para resolver, ele resolve bem, tá? Ele resolve tranquilamente. Ah, mas eu quero usar o React, quero usar o Vue.js. Tranquilo, o back-end está pronto, é só usar, não vai fugir muito, tá? Nós vamos usar o TimeLeaf porque ele já está integrado ao meu projeto aqui, tá? E como que o TimeLeaf funciona? Dentro do pacote que o Spring Boot já criou para vocês, que é o SRC Main Resource, tá? Ele cria lá 2 pacotinhos para vocês, os statics e os templates, tá? E o application.property, que é a configuração do projeto de vocês, tá? Isso aqui é a configuração do back-end. Dentro dos templates é onde vocês vão colocar os HTMLs de vocês, tá, galera? Então, dentro do template, assim como a gente tem lá, ó, os pacotinhos nas entidades, né, ó, os pacotinhos nas entidades aqui, eu tenho, no meu caso, meu projeto atendimento e paciente, tá? E eu tenho um controller de atendimento de paciente, eu criei um pacotinho aqui, ó, para os HTML chamado atendimento e paciente. Dentro do paciente, eu vou ter aqui um HTML ou vários HTMLs para cuidar dos meus módulos de paciente, tá? Então, aqui eu criei um módulo HTML, né? Um arquivo HTML, tá? Utilizando 2 frameworks que eu estou colocando aqui dentro de JavaScript, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência. E tudo que ele tem aqui é do contexto de pacientes. Se eu precisasse criar alguma coisa do contexto de atendimento, eu criaria aqui um HTML, ó, dentro do
atendimento, tá? E o que eu fiz aqui? Dentro desse index.html, eu criei o meu CRUD, a minha tela de CRUD do meu atendimento. E eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso, tá? O que eu fiz, tá, galera? Primeiro que aqui eu estou usando, ó, duas dependências, tanto de CSS quanto de JavaScript, ó, de dois caras, do jQuery e do Bootstrap, tá? O jQuery, ele é um framework JavaScript que eu consigo manipular os meus elementos do HTML e misturá-los com o JavaScript, tá? O Bootstrap, ele é um framework visual, de componentes visuais, por exemplo, modal, grid, tabela, para eu usar dentro do meu projeto, que eu posso misturar com o meu projeto. Então, todos esses elementos que eu estou usando do HTML aqui, eu estou usando os CSS e os componentes do Bootstrap, tá? Então, para minha telinha ficar do jeito que ela ficou, eu estou usando o Bootstrap. E aí eu já vou abrir para vocês, ó, essa minha tela que eu usei aqui, tá? Localhost 2.8080/paciente/index, ó, que é onde eu caio, ó, lá no meu HTML, /paciente/index. Eu estou caindo nesse meu HTML. Vou mostrar para vocês como é que eu criei essa rota que eu caí aqui. Então, essa tela aqui, ó, do jeito que eu os botõezinhos e tal, com a modalzinha do Bootstrap que eu estou usando. Pessoal, estão me ouvindo bem? Só dá um alô aí para eu continuar. Alô? Sim, sim. Tô ouvindo bem. Tá? Então, beleza. Então, são todos componentes do Bootstrap, tá? Onde é que tá o Bootstrap, tá? Ele tá aqui, ó, né? Quando eu fiz a importação no meu HTML, eu disse, ó, o Bootstrap, ele tá lá dentro do Assets, JS e Bootstrap. E o jQuery, ele tá dentro lá do Assets, JS e jQuery, tá? Então, olha só. Eu botei ele aqui, né? Dentro de static, ó, static assets, ó, que é o que ele está apontando, JS, e aqui dentro eu coloquei o Bootstrap, né, que é a dependência do projeto do Bootstrap, e a dependência do projeto de jQuery, tá? Coloquei eles aqui. E o CSS é a mesma coisa, ó. Coloquei ele no pacotinho lá de statics, assets, CSS, tanto o Bootstrap quanto o meu style, que é o style da minha página que eu estou usando, que não tem quase nada. Eu estou usando o próprio style, né, esses componentes, essas coresinhas e tal, toda essa definição, estou usando o próprio style do Bootstrap, que é o que eu falei para vocês. O Bootstrap, ele é um componente, ele é um framework mais de componentes, né, de estilo, de página e tal. Então, ó, essa corzinha azul que ele bota aqui em volta, a modalzinha, esse navbar que fica aqui em cima, tudo isso eu estou usando do style do Bootstrap, tá? Então é isso que ele me oferece, tá, pessoal? Tranquilo até aqui? Entenderam? Tá? Ô, Rafa. Pode falar. Tu tá usando aí o jQuery, mas ele não tá ficando em desuso? Não é que ele tá ficando em desuso, tá, pessoal? Isso aí não é a expressão adequada. É que hoje nós temos vários frameworks para utilizar num ambiente visual, num HTML, tá? Num projeto que eu tenho HTML. Eu tenho, por exemplo, o jQuery, que é um projeto que muito tempo ele foi utilizado, e é os que a gente utiliza muito hoje nos nossos projetos, mas, de fato, a gente está modernizando para novos frameworks agora, que a gente está usando o React e Vue.js, tá? O Vue.js que a galera chama, é o Vue.js, tá? A gente usa muito o Vue.js nos nossos projetos. Nos novos projetos que a gente começou a criar do ano passado para cá, mas o mercado, pessoal, e tem muito projeto legado que usa jQuery. Então, assim, eu estou treinando vocês também para conhecerem os nossos projetos que a gente usa com jQuery, tá? Depois, para usar o Vue.js, vocês vão trocar aqui esses componentes que a gente está usando visual, na verdade, para o Vue.js ou para o React, tá? E aí ele tem, sim, umas mecânicas mais bacanas, ele tem variáveis de estado que ele mesmo controla, que eu não preciso ficar puxando coisa da tela, do JavaScript. Ele tem uma série de coisas ali muito legal. Ele controla a navegação, de fato ele faz coisas aí muito bacana, tá? Mas, no momento, esse é o framework que a gente vai utilizar aqui, tá, pessoal? Entendido? Beleza. Entendido. Deixa eu só abrir o meu projeto que ele estourou aqui de novo, tá? Bem, então, galera, eu adiciono ele ali dentro, né? Eu estou usando, né, que fique bem claro para vocês ali, eu estou usando o TimeLeaf ali, né, que é o do próprio projeto do Spring, e ali dentro eu também podia usar qualquer projeto que eu quisesse utilizar, tá?
Não tem problema nenhum ali, tá, galera? Então eu podia usar o V, podia usar o React, podia usar qualquer coisa. O importante é que o meu back-end esteja bem abstraído, usando aquele protocolo REST que a gente usou ali, né? Que ele consegue deixar para mim um negócio bem desacoplado do front-end, tá bom? Mas o meu front-end aqui dentro, eu tô colocando ele dentro do projeto, usando o TimeLeaf, tá? Então, só para explicar para vocês ali como é que esse cara funciona. Bem, o que eu tô puxando aqui além disso para vocês, tá? Vamos lá, deixa eu ir abrindo aqui. Tá, ó, olha só, aqui dentro, né? Então eu tenho aqui os meus statics, que são os arquivos que não mudam, né? São arquivos estáticos e tal, que é a dependência de JavaScript e CSS, né? Como eu mostrei aqui para vocês, tá? E aqui embaixo, ó, no templates, é onde eu tenho o meu HTML propriamente dito, tá? Dentro do meu HTML, eu estou usando todo o conceito ali. Deixa eu só ver o que ele deu de pau no meu projeto aqui rapidinho. Tá, ele está construindo meu projeto aqui ainda que tinha fechado, tá? Vamos lá. Aqui dentro, ó, eu usei todo o conceito aqui do próprio Bootstrap, tá, galera? O que o Bootstrap traz? Ó? Esse navbar, esse conteúdo HTML que fica lá em cima, ó, esse navbar, essa barrinha que tem aqui em cima com o nome da minha aplicação e com os menus, ele fica dentro dessa tag aqui, ó, tá? Dessa tag nav, ó. Do lado esquerdo eu tenho o nome da minha plataforma, que é onde está aqui, e do lado direito, esse menu, depois eu posso criar rotas para ir para o CRUD de pacientes de atendimento de laudos, né? E assim por diante, tá? Ó, embaixo da nave eu tenho de fato aqui, ó, o que está no meu body, no conteúdo aqui em cima, que é essa pacientes, que é o CRUD que eu estou, uma pesquisa aqui na minha tabela e um botão de cadastrar um novo paciente aqui, tá? Esse cara aqui, ó, ele está aqui, ó, nessa minha parte principal, que é onde tem essa parte superiorzinha aqui de cima, de pesquisa, e na parte de baixo, ó, depois que ele tem esse HR, que é essa linhazinha que ele botou aqui, ó, tá? Ele tem a minha tabela, tá? Então, dentro dessa div, eu tenho uma tabela, essa div aqui eu tenho uma div que é uma table responsiva, usando a coluna, usando o column MD com 12 posições, ou seja, eu estou usando toda a lateral da tela, ó, toda a lateralidade da tela aqui, todos os elementos aqui. Se eu diminuir esse cara aqui, ó, de 12, por exemplo, para 6, ele vai me usar metade da tela, vai me usar um espaço menor. Isso aqui é o conceito de grid, tá? Que eu tenho com Bootstrap, tá? E assim por diante. Eu não vou ficar explorando muito aqui a parte de HTML, tá, galera? Isso aqui, depois é só vocês entrarem também no site do Bootstrap. O site do Bootstrap, ele mostra bastante isso para vocês, como é que ele trata cada elementozinho e tal, tá? Ele tem vários novos componentes ali, que você consegue, inclusive, pegar os componentes, botar dentro do projeto de vocês, usar modais, grids, componentes de árvore, componentes de menu, uma série de coisas já prontas, tá? Vou mostrar para vocês aqui só rapidamente aonde que vocês localizam. Então, se você botar assim, ó, Bootstrap, tá? Ó, Bootstrap Components, tá? Vocês vão acessar lá o site de componentes do Bootstrap, ó, que eles têm para vocês. Ó. Olha que legal. Ele tem um componentezinho aqui de drop-down menu, aqui, tem os botões deles aqui, como é que funcionam os botões, ó, tem os botões que são botões de drop-down, que são botões que quando eu clico ele abre, né, ó, tem uma série de componentes aqui dentro, ó, para vocês se divertirem aqui, e é só copiar o código dele aqui, e colar o código dentro do projeto, tá, galera? Por exemplo, aqui, ele tem um componentezinho de tabs, ó, de abas, que é um componentezinho muito legal, seria só copiar esse componente aqui, esse código e botar lá no meu projeto, tá? E assim por diante, ó, tem um monte de componente bacana aqui para vocês se divertirem na sequência, tá? Então fica gravado aí, ó, Bootstrap Components, tá? Para depois vocês poderem adicionar eles aí, cards, ó, componentezinho de cards, tem um monte de coisa bacana, tá? Bem, vamos dar uma sequência aqui então, tá? O que eu fiz aqui, tá, galera? Eu montei essa telinha aqui então para vocês, né, ó, montei a tela aqui para vocês, a tela como ela tá aqui, e o que essa tela tem, tá? Ele tem esses componentezinhos aqui que eu mostrei para vocês, e como é que eu boto comportamento nessa tela, tá? Por exemplo, como é que eu fiz para listar, ó, esses itens aqui de paciente, nessa tabela aqui de baixo, ó. Estão vendo que a minha tabela, ó, quando eu declarei a minha tabela, ó,
quando eu declarei a minha tabela aqui dentro, ó, ela tá só uma tabela com as colunas, então ela tem aqui, ó, a TR, que são só as colunas, ó, a parte de head da tabela, essas colunas que eu botei, e a parte de valor aqui, ó, ela tem o body e ela não tem conteúdo aqui dentro, tá? Ó, ela não tem conteúdo aqui dentro, mas ela tem aqui um paciente stable body. Esse ID é onde eu vou botar conteúdo aqui dentro na minha tabela, tá? E tem outra coisa aqui que eu criei aqui, que é esse menu, é esse botão para eu fazer o CRUD, ó. Então eu criei um botão aqui que eu dou um novo paciente, ele abre os dados de CRUD aqui do meu paciente. E o editar paciente, ele também abre aquele botão de CRUD ali de paciente, tá? Então quando eu clico no editar, ele também abre essa janelinha. E o delete, vocês vão ver o que ele faz, simplesmente ele bate lá no back-end e deleta, tá? Então, como é que eu dou comportamento para minha tela? O que eu fiz? Eu criei um JS separado, ó, paciente controller, tá? Eu fiz um controlador da minha tela, um paciente controller, que esse paciente controller, ele tá aqui em cima, ó, em assets, JS, paciente, e eu criei aqui um paciente controller, e dentro desse paciente controller, ó, eu criei os métodos que eu preciso para dar comportamento para o meu HTML, tá? Os métodos que eu preciso para dar comportamento. Então, a primeira coisa que ele faz quando ele abre a tela, tem um JavaScript simples aqui embaixo que ele faz o seguinte, ó, na criação da tela, então esse carinha aqui é um carinha do jQuery, esse dólar, ó, na function principal, ou seja, na criação da minha tela, faz o seguinte, chama lá o controller de paciente, que é esse JavaScript que eu criei aqui, ó, que é como se fosse uma classe, ó, var paciente controller function, e aqui dentro é como se eu tivesse vários métodos, ó, vai lá e inicializa a minha lista, tá? Eu disse assim, ó, vai lá e inicializa a minha lista. O que esse cara faz? Ele entra aqui, pega lá o meu paciente table body, que é aquele conteúdo que está vazio aqui, ó, na minha tabela, pega esse elemento e agora eu vou injetar conteúdo desse elemento. Como é que ele faz? Ele vai lá, limpa se tiver alguma coisa lá dentro, faz uma request lá no meu barra paciente, ó, get, esse get quer dizer que eu estou fazendo uma chamada lá no meu controller de paciente, ó, lá no meu controller no barra paciente, vai lá e faz um get na minha lista, no meu barra paciente, e traz essa minha lista aqui para a tela. Ele foi lá, trouxe essa minha lista aqui para a tela, jogou nesse elementozinho aqui, ó, nessa variável data, e o que eu fiz? Eu fiz um for each, ou seja, eu fiz um for nessa data, que para cada item da lista que ele me devolveu aqui, o Rafael e o Jobim, né, como ele está listando aqui na tela, para cada item da lista, eu faço uma iteração nela, crio um elemento tr HTML, que é o elemento que eu vou precisar colocar aqui dentro do body, ó, para ele poder criar para mim essa tabela, e cada uma da minha linha, da minha tabela, tá? Crio para mim um elemento de tr e coloca dentro do tr o ID do paciente, que é esse ID que vai aqui, o nome do paciente, que é esse nome que vai aqui, o nome social do paciente, que é esse nome que veio aqui, o CPF do paciente, que é esse nome que veio aqui, e aí tu faz o seguinte para mim, ó, tu cria 2 botões, aí eu coloquei aqui, ó, a criação de 2 botões. Um desse botão é o editar, que é esse botãozinho que ele veio aqui em amarelo, e o outro botão é o botão de excluir, que é esse botãozinho que ele botou aqui, ó, que é esse botãozinho de excluir. Quando eu clicar em excluir, chama o método paciente controller, a classe principal de JavaScript, ponto excluir, e passo o ID do paciente, que esse ID aqui que é o ID do banco de dados. Para quê? Para eu chamar esse método delete aqui, ó, chamar o método delete, passando o ID do paciente, eu vou bater lá no back-end, ó, no barra paciente, barra ID, no método delete, então eu vou lá no controller, no barra paciente, barra ID, no método delete, ó, nesse cara aqui, e eu chamo o método no meu serviço de deletar o paciente. Ele deleta do banco de dados, e quando ele retorna, eu chamo de novo a minha lista, lista paciente controller.list. Para quê? Para ele limpar o meu conteúdo da minha lista e recarregar a minha lista novamente com o conteúdo que está no banco de dados, que agora não tem mais o Rafael Scheid, porque eu excluí ele, só tem o Jobim. E aí ele vai recarregar a minha lista novamente. Vocês entenderam isso aqui, pessoal? Pessoal, entenderam esse fluxo? Entendi. Uhum, sim. É complicado, é simples? O que vocês acharam? Vamos lá. Não, na verdade eu já vi um pouco sobre isso, mas é
mão na massa, né? Tem que seguir ali e ir fazendo. Isso, assim, ó, agora a gente está misturando, né, pessoal? A gente está misturando aqui o HTML, né, ó, que eu estou tentando deixar ele bem isoladinho, com o JavaScript, que eu criei uma nova classe de JavaScript, ó, um arquivo separado em JavaScript, para eu deixar ele bem isoladinho os métodos que conectam com o back-end. E aí, assim, ó, eu tenho um método da lista aqui no JavaScript, que está no front-end, ó, que conecta com o back-end no método get. Eu tenho um método delete que conecta lá com o back-end no método delete. Eu tenho o método save, que conecta lá no back-end, ó, no método post, né? E aqui eu vou mostrar para vocês como é que eu gravo, ó, como é que eu gravo alguma coisa. Quando eu clico aqui nesse menuzinho, que eu abro essa modal, eu criei uma modal aqui, ó. Esse conteúdo HTML aqui, ele é uma modal, que dentro dele ele tem o campinho nome do paciente, que é esse campinho aqui, ó. Ele tem o campinho nome social, tá? Que é esse campinho aqui, nome social, e ele tem o campinho CPF, que é esse campinho aqui, CPF. E ele tem o botãozinho de salvar, que é esse botãozinho aqui, ó, salvar. Que quando eu clicar no botãozinho salvar, ele vai chamar o meu paciente controller.save. Agora eu vou lá no meu JavaScript, ó, paciente controller.save. É esse método aqui. O que ele vai fazer? Tá? Ele vai pegar os dados da tela, então eu criei um método aqui, ó, get dados paciente modal, que é esse métodozinho aqui, ó, get dados paciente modal, que eu pego lá da minha tela o nome social e o CPF, coloco ele num objetozinho JSON, ó, JavaScript, ó, var paciente igual a nome, 2 pontos, o que tem na tela, nome social, 2 pontos, o que tem na tela, e CPF, 2 pontos, o que tem na tela. O que ele montou aqui? Ele montou um objetozinho para mim, que é igual esse objeto que eu recebo aqui no save, ó, no post, ó, igual o objeto paciente. Olha que interessante. A minha entity, ó, nome social e CPF. Eu montei lá no JavaScript um negócio que faz um match, um JavaScript, ó, um var paciente igual abre chave, ó, um JSON que faz um match com a minha classe paciente lá, ó, por causa dos atributos que são iguais, ó. Olha que legal aqui, né? Então, quando eu dou um post nesse cara, eu vou lá, pego aquele objetozinho aqui, ó, e esse objeto é o que eu dou o post lá no método barra paciente, no método post, passando, ó, json.stringify aquele paciente, ele cai nesse método aqui, ó, salvar. E aí ele recebe aqui e eu salvo ele no banco de dados, conforme a gente já viu daqui para frente. Entendeu, Cadu? Não, entendi sim, aham. Acompanhou ali? Galera, o que vocês acharam? Difícil? Viu, Rafael? Pode falar. Essa questão ali de utilizar na parte do controle o JavaScript foi uma escolha ou porque é uma escolha melhor entre Java? Porque, assim, do que eu tinha feito, assim, não tenho tanto conhecimento dessa parte do front, na verdade é zero de conhecimento, mas os projetinhos que eu tinha feito, eu tinha usado aquele Java Server Faces e o controle dele era tudo Java. Entendi. Então, Alexandre, assim, como eu falei, para trabalhar com o front-end, existem várias formas, tá? Porém, se tu usa já tu acopla o cinto se abraça com Java, entendeu, Alexandre? O que eu estou tentando fazer aqui? Eu estou tentando usar um HTML que ele é puro, ele é cru, tá vendo aqui, ó? Ele é puro. Eu estou tentando não me abraçar a nada que seja do Java. A única coisa que eu estou usando aqui é o TimeLeaf para fazer uns imports, mas eu nem precisaria disso. Isso aqui eu poderia dar um import direto de um arquivo JavaScript normal, entendeu? E eu estou tentando usar aqui JavaScript puro, como eu mostrei para vocês aqui, ó, que é para eu me aproximar mais dos frameworks atual que eu tenho hoje, que é o React, o Vue.js, que esses caras, eles são só coisas estáticas, eles não usam nada de back-end, não usam nada de Java, do PHP, nem nada do tipo. É só JavaScript puro, entendeu, Alexandre? Sim, entendi. Então, assim, ó, quanto mais puro o teu front-end for, melhor, porque tu vai estar menos acoplado a tecnologias de back-end. Esse é o melhor. Por quê? Porque daí tu consegue fazer um deploy, ou tu consegue implantar o teu front-end separado do teu back-end, tá? Por exemplo, hoje em dia a gente tem não sei se já ouviram falar no Firebase, tá? Que é um projeto do
do Google. E lá tem o Firebase Hosting, que é para eu hostear projetos de front-end, projetos statics. Eu poderia colocar esse projeto de graça hosteado lá. Ah, e onde é que vai estar o meu back-end, Rafael? O meu back-end vai estar hosteado em um outro servidor, que vão estar as URLs do back-end que está deployada lá, tá? Então, assim, Alexandre, quanto mais tu desconectar o front-end do back-end, mais full stack, ou melhor, mais especializado é o teu projeto. Tu pode ter o cara só trabalhando em front-end, que é um cara mais de UX, mais front-end, e um programador mais back-end, entendeu? Do jeito que a gente está fazendo aqui, a gente está sendo bem full stack, né? A gente está trabalhando no front-end, com back-end, a gente está fazendo tudo, tá? Mas entendam que, hoje em dia, essa parte de separar as camadas, ela é muito bem vista e, além de ser muito melhor, tá? Então, assim, por isso que eu estou tentando usar HTML cru, puro, com JavaScript puro, porque essa é a realidade que vocês vão encontrar nos projetos mais modernos. Compreendido? Sim, compreendido. Tá bom? Então, assim, ó, se vocês olharem meu HTML aqui, ó, ele tá cru, ele não tem absolutamente nada. Onde é que ele busca o comportamento? Lá no meu paciente controller, que é esse JavaScript que eu criei aqui, ó, que é onde ele vai buscar comportamento, tá? Então, eu vou rodar meu projeto agora. De fato, vou rodar meu projeto. Ó. Ele vai começar lá todo vazio, todo simplão, né? Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou até botar uns debug aqui, ó. Vou botar uns debug para vocês entenderem um negócio funcionando, tá? Vou botar um debug aqui no método de listar e no método de salvar, tá? Vou rodar agora em debug o meu projeto front-end aqui, ó, tá? E aí eu vou mostrar para vocês uma criação, né? Criar um novo paciente, tá? Olha só. Bom, primeiro de tudo, ó, como é que eu consigo abrir essa rota, tá? Do meu projeto JavaScript aqui, ó. Isso eu não tinha mostrado para vocês, né? Como é que eu consigo abrir esse /paciente /index que ele cai lá no meu HTML do index aqui, tá? Um pouquinho demoradinho para carregar aqui, não sei porquê. Ah, porque ele já abriu a tela de cara, já caiu na minha lista aqui, já caiu para debugar, tá? Por isso. Ó. Ó, já caiu na minha lista, tá? Mas vou mostrar para vocês o que ele faz. Para eu cair nesse HTML principal aqui, o que eu tenho que fazer? Eu criei um arquivinho aqui, ó, routers controller, tá? O que esse cara faz? Quando eu chamar lá na URL, ó, /paciente /index, ele vai me encaminhar pro pacotinho aqui, ó, lá dentro do meu projeto, que tá lá no meu resource, /paciente, aqui, ó, no meu templates, né, /paciente /index. Com esse cara que ele consegue abrir o index, ó, que ele consegue abrir a minha tela principal, tá? Então é com esse router aqui que ele consegue abrir minha tela principal. Abrindo a minha tela principal, onde é que ele vai cair? Ele vai cair nesse HTML. Esse HTML, lá embaixo, ele tem uma função inicial que pinta o HTML na tela, com todo esse conteúdo da HTML que a gente botou aqui com Bootstrap HTML, e ele faz uma chamada, ó, no paciente controller list. Esse list, ele cai aqui no paciente controller, no método list, e aí o que ele vai fazer? Ele vai me chamar através do método get, o meu back-end, lá no /pacientes, ó. Então, se eu recarregar essa tela aqui, ó, olha só o que ele vai fazer. Ele vai bater lá no meu /paciente, ó, lá no meu back-end. Como a minha lista está vazia, ele vai voltar lá para minha tela com a minha lista vazia. Agora, quando eu vou adicionar, ó, Rafael, foca, quando eu faço isso aqui, ó, e eu tô nessa minha modalzinha aqui no HTML, ó, que eu mostrei para vocês, ó, nessa minha modal aqui no HTML, quando eu dou um save, ó, eu vou lá, paciente controller, save. Esse paciente controller não é o paciente do back-end, né? Eu tô no HTML, é o paciente controller do meu JavaScript aqui, né? Não é aquele paciente controller lá ainda, tá? Então, quando eu chamo ele chama o meu /save, que é esse cara aqui, ó. Passando o /save, o que ele faz? Ele pega os campinhos que eu botei ali na tela, o nome social e o CPF, através desse métodozinho aqui, ó, get dados paciente, ó, que eu criei para ele pegar lá da tela via jQuery, ó. Paciente pega o valor, nome social pega o valor, CPF pega o valor, coloca num objetozinho aqui JSON, tá, ó, joga nesse objeto e aí sim, ó, chama o back-end no método /paciente, post com protocolo JSON e passa esse paciente, que é esse cara aqui que eu tô criando na tela, ó. Olha lá onde ele vai cair, ó. Vou dar um save, ó.
Olha lá ele batendo no back-end, olha que legal. Olha quando eu debugo, boto o mouse em cima do P, olha o que ele traz para mim. Traz lá o CPF, que eu botei na tela, traz lá o Rafael e traz lá o nome social Foca, os dados que eu botei na tela. Então tá vindo da tela pro back-end, ó. Quando eu continuo aqui, ó, ele toca a ficha e grava no banco de dados. Aí ele recarrega a minha tela, que eu peço para quando ele voltar e ele dá um sucesso, ele ir no paciente controller e dá um list de novo, ou seja, ele cai nesse método de lista de novo, vai lá no back-end e pega a minha lista. Quando ele vai lá no back-end e pega a minha lista, ó, agora sim essa lista vai voltar para o lado, ó. Olha lá, porque no banco de dados tem o Rafael, que eu acabei de cadastrar, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Lá vai vir a lista populada, ó. Tá, ó. Olha lá, a lista vai vir populada com um objeto dentro, que é o Rafael, olha lá. Rafael, Foca, darará. Quando eu largar esse cara aqui, ó, esse cara vai pintar lá na minha tela. Estão vendo? Ó, tá vendo que ele tá pela metade da tela? Porque eu fui dar aquele exemplo para vocês ali do Bootstrap. Deixa eu tirar os breakpoints aqui, ó. Fui dar o exemplo para vocês do Bootstrap ali, que eu comi a tela no 6 ali, lembra? Cadê a minha tabela aqui? No 6. Agora eu vou usar toda a totalidade da tela. 12. O tamanho da grid que é 12. Ó. Ele já vai alongar minha tela até o final. Olha que legal. Agora quando eu der um excluir, um delete, onde é que ele vai fazer? Ó? Ele vai, quando ele montou aquele botãozinho do excluir, o delete. Então eu vou passar, ó, paciente controller, delete, passando o ID. Olha o que ele vai fazer. Ele vai cair nesse método aqui, ó, delete. Que ele vai cair lá no paciente, no back-end, ó, no controller do back-end, no método delete. Ó, passando o ID daquele paciente, daquele cara que eu cliquei ali na tela, tá? Ó que legal. Quando eu der um excluir, ó, caiu lá no back-end, passou o ID do paciente, passando o ID ele vai dar um delete by ID, que está no banco de dados, já era, deletei o cara da minha base, sacaram? Agora eu vou cadastrar ele de novo, para ver o edit, tá, ó, para fechar o método completo, tá, ó, ver o edit, ó, cadastrei ele já apareceu aqui. Quando eu clico no botão editar, como é que eu faço para carregar os dados aqui de volta na tela? Olha que legal. Quando eu criei esse cara lá na tela, quando eu listei, eu criei um botãozinho editar. Esse botão editar, quando eu clico nele, ó, pim, quando eu clico nele, ele cai no método paciente controller edit. Quando ele cai no paciente controller edit, ele chama esse método aqui, ó, que o que ele vai fazer? Olha só que interessante. Ele vai pegar o ID do paciente clicado, tá? Ele vai chamar o back-end no método getById, porque eu estou fazendo ó, get barra paciente barra um ID, vai cair lá no controller, ele vai fazer o findById, que é esse cara aqui, ó, vai me retornar aquele paciente que eu estou editando lá para a tela. Eu vou popular os dados da tela com esse paciente que retornou através desse método aqui, ó, set dados na modal, que eu pego o paciente, ó, e escrevo lá nos campinhos da modal, no nome do paciente, no nome social e no CPF, os dados que voltaram do meu back-end e dou um show na minha modal. Manda a minha modal abrir. Abriu. Sacaram? Quando eu salvar esse paciente, reparem que essa modal é a mesma da modal do salvar. Ó. Olha que legal. A modal... Opa, excluí. Foi mal. Excluí. Estão vendo que a minha modal que eu estou usando aqui para eu adicionar um paciente, ó, é a mesma modal de quando eu edito um paciente, tá? Então, olha o que eu estou fazendo aqui para eu usar a mesma modal para eu poder editar e para eu poder excluir, tá? Ainda bem que isso aqui vai ficar gravado, depois vocês vão ver o vídeo de novo para aprender isso aqui, né? Quando eu clico no edit, eu carrego os dados na tela. Quando eu clico no salvar, esse salvar é o meu salvar no cadastramento aqui, ó, que quando eu clicar nesse botão salvar, na minha modal, tá? Quando eu clicar no save, é o mesmo save de quando eu crio, tá? O que eu faço, ó? Lá no comecinho do método save, eu pergunto assim para ele, ei, tem o ID do paciente, tem algum ID do paciente nesse campinho hidden que eu criei aqui na tela, ó? Eu criei um campinho hidden, ó, que esse campinho hidden, que está escondidinho lá por trás, eu carrego ele só no método de edit, só no método de editar. Ó. Então, quando eu chamei o método de editar, o edit, eu populei aquele hidden, ó, aquele paciente ID, com o ID do cara que eu estou editando. Então, quando eu salvo ele, se aquele cara for diferente de nulo, ou seja, quer dizer que eu não estou criando novo, eu estou editando, ele vai cair nesse else aqui, ó. E esse else é onde eu faço o update. Ó, o que o método de update faz? Ele vai lá no back-end, no método put, passando o ID do paciente,
e passando os novos dados do paciente que eu quero editar. Olha que legal. Ele cai nesse cara aqui, ó, no PUT, passando o ID do paciente que eu quero editar, que ele dá um Find by ID, e dando um new, e setando os dados do novo paciente que eu quero editar. E aqui faltou coisa, né? Ó, só setei o nome do paciente. Aqui eu tinha que ter setado também o CPF e o nome social, né? Eu tinha que ter feito aqui, ó, set nome social, né? Para ficar completo, né? Ó. Set nome social. Eu tinha que ter feito isso aqui. Set nome social, né? E o set CPF, é o que eu estou ajustando aqui na hora de editar, tá? CPF. E aí, fechou, né, galera? Olha que legal. Como eu tô usando aquele cara que eu falei para vocês lá na aula passada, que é o Spring Boot Dev, ele reinicia para mim tudo sozinho. Estão vendo que eu estou mexendo no HTML aqui, estou mexendo no back-end e não estou precisando reiniciar o servidor de aplicação aqui, né? Ele mesmo reinicia tudo sozinho para mim. Isso aqui é legal, tá? Então, vamos lá. Eu vou lá, coloco esse paciente novo que é o Foca, adiciono esse paciente novo que é o Foca, edito o cara novo que é o Foca e vou mudar. Não é mais o Rafael Scheidt, agora é o André Jobim, o apelido dele é Jojoba, tá? E o CPF dele é 222. E aí, quando eu edito, ó, ixi, não cliquei no botão salvar. E aí, quando eu edito, já editou lá na tela. Entenderam aqui, galera? Posso criar um paciente novo agora, que é o Rafael de volta. Tá? Quero um cadastro cara de novo aqui. E aí eu deleto ele aqui. E aí eu crio ele de novo. E aí o CRUD está completinho. Pessoal, entenderam a dinâmica toda aqui? Complexo, difícil, a parte do HTML. Foi muito rápido aí, é muito simples. Fala aí, Alexandre, qual é a tua opinião? Vamos lá. A dinâmica ela é muito parecida com aquilo que eu já tinha trabalhado, né? Com o controller direto de Java, com os faces, mas só muda um pouco a questão ali do controle em JavaScript, que daí eu vou ter que aprender, né? Não conheço. Isso. É que, na verdade, isso aqui é JavaScript puro, né? Só com métodos Ajax indo buscar dados no back-end. Só isso, entendeu, Alexandre? É que tu escreve esse código na mão. Tu não usa um framework tipo um JSF, esses frameworks que escondem essas coisas aqui para ti. O que a gente está usando aqui é um esquema bem leve no sentido back-end, porque ele não tem nenhum framework de back-end aqui, não traz nada do servidor, tá tudo no front-end, e ele pinta o teu HTML com os dados JavaScript que tu vai buscar, entendeu? Então, simples assim, tá? E agora eu faria a mesma coisa para o atendimento, para eu fazer o CRUD de atendimento aqui. Agora vocês vão ter que fazer o CRUD de paciente, de atendimento e de laudo. E é esse que vai ser o projeto final de vocês, tá, galera? Então, o projeto final de vocês agora vai ser usar esse meu projeto aqui como projeto referência, tá? E finalizar ele, o CRUD completo dele com o CRUD de paciente eu já fiz aqui para vocês, então esse CRUD aqui que já está completinho. Vocês vão fazer agora o CRUD de atendimento. Aí, é claro, vocês vão precisar de médico, de paciente já cadastrado para carregar e tal, né? E o CRUD de laudo, que é uma telinha para escrever o texto do laudo também. 3 CRUDs vocês vão fazer nessa tela principal. Compreendido? Alô? Beleza. Entendi. Sim. Sim. Pessoal, vamos lá. Tem umas perguntas. Vamos lá. Assim, você usou alguma coisa para habilitar o CORS ali, que ontem eu tive problema para acessar o back-end na verdade, eu usei HTML puro lá, outra coisa, ele não deixava, eu tive que habilitar o CORS, eu não sei se fazendo isso direto ali pelo projeto, como você colocou as páginas no mesmo projeto, ele já libera isso. Então, E outra coisa que acessou lá, tipo, quando você coloca o URL lá no JavaScript, você coloca barra, paciente e tudo mais, você não coloca a URL completa. Isso é por causa do Java ali do projeto, que ele já entende? legal, boa pergunta aí, tá? Vamos lá, 2 coisas. Primeiro, tu precisa habilitar o CORS quando tu tem o front-end separado do back-end, em 2 projetos separados. Por quê? Porque o teu container, o teu servidor de aplicação, quando tá tudo na mesma URL, lá em cima, tá tudo dentro do mesmo projeto, ele não faz crítica de CORS. Por quê? Porque tá tudo junto, tá tudo no mesmo container, no mesmo projeto. Quando tu tem um projeto de back-end, tá na URL localhost 2.8080/frontend e o back-end está em localhost 2.8080/frontend, eles estão em 2 contextos separados. E aí tu tem que habilitar o CORS para um poder liberar o acesso ao outro, tá?
Essa é a tua primeira pergunta. No nosso caso, a gente não precisa, porque está tudo dentro do mesmo projeto, tá? A tua segunda pergunta qual era mesmo? Eu acho que a primeira vai responder ela, mas é que você está colocando lá no teu JavaScript, você não, a URL, você passa a sua barra, pacientes, barra, alguma coisa, não passa a URL completa. Eu acho que por causa do próprio Java, né? Como está no mesmo contexto que você falou, acho que eu já entendi os caminhos, né? Exato, não é por causa do Java, é porque está tudo dentro do mesmo projeto. Aí ele já está dentro do mesmo contexto. A única coisa que eu estou adicionando é o barra paciente, que ele já sabe que está no meu back-end, do meu projeto que eu estou utilizando. Se tu estivesse utilizando outro projeto, e é por isso que tem que usar o CORS, porque dali tu bota o endereço completo, entendeu? E aí tu tá usando do teu front-end, tu tá acessando outro back-end. É por isso que o CORS nega, entendeu, Ederson? E é por isso que tu tem que dar o CORS, tá? Deixa eu fazer. Aí ali assim também outra questão, quando você cria ali as páginas, ali, tuas páginas HTML, você traz um monte de coisa ali do Bootstrap, você comentou do JavaScript e tal, isso ali você fez tudo manual ou ele tem alguma coisa que faz ali com TinyLeaf, quando se cria, tipo, tem um template meio pronto, ou é tudo no braço? Tudo no braço. Tudo tu vai acessar aquele site lá que eu te mostrei do Bootstrap Components e tu vai copiar o componentezinho, cada um que tu vai usar. Cara, o HTML, de fato, ele é extremamente simples, principalmente se tu usar o Bootstrap, tá? Por quê? Porque todos os componentes já estão lá. O navbar, aquela parte do body, os componentes grid que tu vai usar, já tem tudo lá. É uma questão de tu adaptar, copiar o que tu precisa e adaptar o que tu precisa. A mesma coisa quando tu vai usar um Vue.js, por exemplo. Quando tu vai usar um Vue, tu usa os componentes do Vue, que é o Vuetify. É como se fosse o Bootstrap. E aí ele tem lá os componentes dele também. E aí tu vai copiar os componentes dele, tu vai adaptar e usar como tu acha melhor, entendeu? Não entendi, né? Só precisa ter uma base do HTML, senão só copiar e colar, às vezes não dá muito certo, né? Mas tranquilo. Outra coisa, esse projeto imposto, dá para fazer ele separado ou quer que faça ele junto mesmo no Java? Dá para fazer ele separado tranquilamente. É só tu tirar aquela parte dos estéticos do template ali dentro, criar o teu projeto separado onde tu quiser, né? E deu, normal, é só tu trocar aqueles imports que eu fiz em cima do CSS e do Java dentro do teu próprio projeto e vai tudo funcionar normal. Galera, não tem nada de Java dentro desse projeto aqui, tá? Eu só estou usando o TinyLeaf para importar esse projeto dentro do meu próprio projeto. Mas se vocês quiserem tirar o front-end dentro dele, tira na hora. É só tirar dali, botar em outro local, vai funcionar igual, tá? É só tirar as dependências do TinyLeaf, tá? Isso, porque até o caso que você comentou, até que você falou para a Luísa ali, de questão de você separar mesmo, né, que é uma boa prática hoje, enfim, para você depois subir, fazer um deploy do teu back, teu front, eu não sei como ficaria nesse caso aí que tá tudo junto. Como que você ia fazer? Você teria que separar obrigatoriamente já? Montar um outro projeto? E aí, não, se tiver tudo junto, tu faz um deploy só, pronto, vai estar tudo funcionando normal, entendeu? Daí tu não consegue separar, no caso. Isso, não consegue separar. É só tu fazer um deploy, tá tudo lá dentro, tá tudo funcionando. Se tu separar, tu faz 2 deploys, do front-end e do back-end, um vai um é independente do outro. É assim, tá? Saudável? Opa, entendi. Era só a dúvida dessa parte ali, né? Se você, teria que fazer separado ele estando junto, sei lá, tinha que separar as pastas, alguma coisa assim, sentido. Mas então ele vai tudo junto ali. Ele vai tudo junto. Tá, do jeito que tu faz, tu cria um build só, tu faz um deploy dele onde tu quiser, ele vai funcionar igual, tá? Sim. Ali, outra coisa, Rafa, acho que é uma pergunta que vai ajudar todo mundo aí. Você colocou bastante coisa do JavaScript, do jQuery, até o Vinícius pediu lá que tá em desuso e tal. O que eu pesquisei vi bastante é que não é que ele está em desuso, é que o JavaScript, com as versões novas, ele vem, tendo todas as funcionalidades que o jQuery fazia há muito tempo, né? Mas, assim, eu pesquisei, tem algum lugar que seria melhor para entender, as funções de JavaScript com jQuery? Eu vi que você usou algumas pegando os componentes direto da tela. Eu fiz algumas coisas ali, mas eu sofri mais. Eu tive que ir no DOM do HTML para usar, para buscar, sabe? Então, eu não sei se a própria documentação do JavaScript, do jQuery faz isso ou só usar o teu de base. Não sei se fui claro na pergunta. Vamos lá. Primeiro, tua primeira dúvida ali, tá? Se está em uso ou não. Como eu falei para vocês, tá? Por exemplo, a gente tem
projeto que ele está inteiro com jQuery Bootstrap. Ele é um projeto de anos, entendeu? Então, não é que ele está em desuso, é que hoje em dia a gente tem frameworks de front-end melhores e mais inteligentes, que trabalham de uma forma melhor com tela, né? Que estão mais aderentes aos browsers novos, que não precisa escrever tanto código, que é muito mais simples de trabalhar com variáveis, com métodos, então que tem componentes visuais mais bacanas, que é o caso que eu falei para vocês do Vue.js e do React, tá? Eu não tenho tempo aqui no nosso curso para a gente passar muito por esses frameworks de front-end, porque daí eu teria que abrir uma conversa um pouco maior, inclusive. Por isso que eu optei por usar aqui JavaScript puro. O jQuery, o Bootstrap aqui é só um detalhe, tá, galera? Então, não se apeguem a nada disso, tá? Nem ao Bootstrap e nem ao React e nem ao jQuery. É o que a gente está usando aqui no momento, tá? No mercado, vocês vão precisar conhecer JavaScript para aprender qualquer outro framework. Ou jQuery, ou Vue, ou React, ou qualquer um deles. Mas a base deles é JavaScript puro. Assim como Java. Se você não sabe nada de Java, vocês não vão fazer nenhum projeto com o Spring Boot, vocês não vão conseguir usar o Spring Data, o Spring MVC, o Maven. É a mesma analogia, vocês entendem? Então, tudo começa pelo JavaScript puro. Foi por isso que eu adotei o JavaScript puro no nosso projeto. Tá bem compreendido isso? Sim. Não, tá bem entendido, assim, né? Só quis dizer assim, que você usou bastante coisa do jQuery ali. Para a gente, eu acho que continuar tendo base, eu queria utilizar mais alguma documentação, alguma coisa que eu pudesse ler e entender. Porque eu fiz uns métodos que, na verdade, teve o mesmo resultado que você fez, só que eu vi que você usou um pouco diferente. Então, mais para entender o que usa, o que não usa. E até porque eu vi os projetos ali da Animate mesmo, e é bastante coisa que usa com o jQuery ainda, né? Então, assim, ó, o que tu pode fazer, Caldato? O próprio site do jQuery tu vai usar como base, tá? Então, a documentação daqui para frente, galera, a melhor documentação que tem é a documentação do fornecedor. Onde é que eu acho as melhores coisas de Spring? No site do Spring Framework. Onde é que eu acho as melhores coisas de Bootstrap? No site do Bootstrap. E assim por diante, tá? Então, é lá que vai estar é lá que vão estar os melhores conteúdos, tá? Então, nem pensa, é no próprio site do fornecedor. Compreendido? Não, beleza. Eu tava usando já no caso. Cadu, tudo certo? Não, tudo certo, sim. Daí só a questão de que realmente, que nem o Caldal estava comentando ali, por causa do jQuery. Eu tive um contato já, mas é bom que eu vou dar uma revisada ali na documentação e ver como você fez aquele do paciente, que parece muita coisa, né? Muito código ali, mas depois vai fazendo, vai conseguindo ver a ligação entre cada coisa ali, né? Fica mais tranquilo daí. Perfeito. Cara, então, pessoal, era isso, tá? Eu acho que aqui a gente chega até no final do conteúdo, tá? Eu acho que a gente veio meio lento no começo, era para chegar com mais tempo aqui, para a gente se divertir um pouco melhor. Só que, assim, tudo tá gravado aí na aula, então eu acho que é só vocês assistirem o vídeo de novo, vocês vão ter condições plenas de terminar o trabalho de vocês, tá? Então, semana que vem, a gente vai usar as 3 aulas para fazer revisão de código, revisão do projeto de vocês, e finalizar nos 3 dias que faltam semana que vem o projeto de cada um de vocês, tá? E aí, na quinta-feira que vem, todos vocês vão entregar no GitHub o projeto de vocês, funcionando. A gente vai analisar pelo GitHub, tá? E a nossa prova será no dia 7. Combinado? Beleza, combinado. Combinado. Pessoal, valeu então. Até semana que vem. Um abraço, bons estudos aí, tá? Tchau. Valeu, Rafael. Até mais. Tchau. Valeu. Tchau, pessoal.